Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam sempre se cuidando, né? Usando máscara, o álcool em gel nas mãos, higienizar objetos e principalmente o distanciamento social, que é muito importante nesse momento para que a gente esteja juntos novamente o quanto antes, ok? Eu sou a professora Suélia. Hoje então nós vamos aprender a nossa aula de número 5 na disciplina de História. Vamos ver então sobre o que nós vamos estudar nessa aula. Hoje então nós vamos ver sobre viver em grupo. Será que é importante viver em grupo? Será que nós vivemos em grupo? Nós vamos ver então nessa aula aqui. Os objetivos da nossa aula: identificar os grupos sociais a que pertence, compreender a importância de viver em sociedade, reconhecer as diferenças entre as pessoas e a importância de respeitá-las e valorizar diferentes manifestações culturais. Então, nós vamos aprender então sobre os grupos sociais que a gente pertence, por que é importante viver em sociedade, né? Reconhecer que existem diferenças entre as pessoas, mas que nós temos que respeitá-las e também respeitar, valorizar as manifestações culturais, as nossas e aquelas que são diferentes das nossas também. Então, viver em grupo. Todos nós pertencemos a algum grupo. Esses grupos são chamados de grupos sociais. Então, nós pertencemos a vários grupos. Ao grupo da nossa família, ao grupo do nosso bairro, da nossa escola, vários grupos que a gente pertence. Nós vamos ver alguns aqui. Grupos sociais, então. Os grupos sociais reúnem pessoas com algo em comum, aquelas pessoas que moram próximas, que gostam das mesmas coisas, que têm os mesmos interesses. Alguns deles, uns exemplos aqui. A família. A família é o nosso primeiro grupo social que a gente faz parte, né? Nascemos e somos inseridos na nossa família, fazemos parte da nossa família. Então, ela é o nosso primeiro grupo social. Pode ser, né, uma família muito pequena, pode ser uma família muito grande também, mas é um grupo social. A escola também é um grupo social que a gente pertence, né? Os nossos amigos, os nossos professores, os demais funcionários fazem todos parte daquele grupo social que nós chamamos de escola. A igreja, né, a igreja que a gente frequenta, também é um grupo social que a gente pertence. A comunidade, né, a minha rua, o meu bairro, né, o local onde eu moro, também é um grupo social. E os nossos amigos também são grupos sociais, né? Lá nós temos interesses em comuns, né? Muitas vezes gostamos das mesmas coisas e quando não gostamos, né, respeitamos e aprendemos com a opinião do outro. Então aqui nós temos alguns exemplos de grupos sociais. Podem ter mais, né? Eu posso fazer parte de um grupo de dança, eu posso fazer parte de um clube, né? Então, existem outros grupos sociais. Aqui, então, nós temos os mais comuns a todos, né? Que é a família, a escola, a igreja, a comunidade e também os amigos. Os grupos sociais modificam o local onde vivem, buscando ajudar uns aos outros e ampliar o número de integrantes. Então, por exemplo, no grupo social da nossa família, né? Um tenta ajudar o outro, não é? Modificam o local onde vivem para que seja bom, para que seja agradável para todos, né? E também, por exemplo, a escola também é um grupo social onde as pessoas buscam se ajudar, né? Um colega ajuda o outro, o professor ajuda os alunos, a direção ajuda os professores e os alunos, as responsáveis pela limpeza, pela alimentação, né? Ajudam a manter tudo organizado, os alunos terem uma comida de qualidade. Então, é um grupo onde um depende do outro, um ajuda o outro para que todos consigam desenvolver as suas atividades, né? Aqui a prof colocou uma imagem, então aqui a pessoa servindo alimento,
lá ajudando um idoso, aqui também, né, um cadeirante, outro brincando, limpando, né, talvez a sua casa, talvez a sua rua, cuidando da natureza, ali ajudando o deficiente visual. Então, uma pessoa ajudando a outra, né? Se eu posso ajudar de uma forma, se eu sei mais sobre algum assunto, né, do que a outra pessoa, eu posso ajudar, orientar, ensinar. A comunidade. Uma comunidade é formada por pessoas de um bairro, de uma cidade, de uma aldeia, pode ser um conjunto de casas ou regiões. Então, a comunidade pode ser um local muito pequeno, com pouquíssimas pessoas, mas também comunidade pode ser um local muito grande, com muitas pessoas. Aí vai do interesse das pessoas, o que elas gostam, né? Que elas têm interesses em comum, aquilo que elas gostam. Então, a comunidade, ela pode ser formada por pessoas de um bairro ou de regiões. Pode ser formada pelas pessoas de uma mesma casa, mas também de várias casas. Em uma comunidade, existem pessoas diferentes, seja no tipo físico ou nas ideias e opiniões. Todos podem e devem participar e melhorar o lugar onde vivem. Então, a comunidade, as pessoas não são todas exatamente iguais. Vamos pegar, por exemplo, a nossa escola. Por mais que todos vão uniformizados, não são todos iguais, né? Nós vamos ter mais altos, mais baixos, mais magrinhos, mais gordinhos, de todos os jeitos, certo? Então, também podem ter ideias e opiniões diferentes. Eu posso aprender com ideias diferentes das minhas também. O meu colega pode ter mais conhecimento sobre algum assunto e me ensinar, e eu ter sobre outro e ensinar ele também. Nós podemos trocar. E mesmo que eu não concorde ou eu não goste da opinião, né, da ideia de outra pessoa, eu devo respeitar, porque ela tem um motivo para pensar, para agir daquela maneira. Eu preciso, então, apenas respeitar e aceitar. E todos podem e devem participar para melhorar o local, o lugar onde vivem. Então, na escola, por exemplo, já imaginaram se todos resolvessem que vão deixar o papel no chão no final da aula? E aí, vai chegar o final da semana, o final do dia, a sala vai estar muito suja. Por quê? As pessoas não fizeram a sua parte, né? Não melhoraram o lugar onde vivem. Então, se uma pessoa faz errado, não é para todas fazerem também, né? Então, vamos juntos ajudar a melhorar, a mostrar qual é a maneira correta, qual é a melhor maneira para que toda aquela comunidade sejam, né, favorecidas, tenham uma qualidade naquele lugar, certo? Se todos colaborarem, sempre vai ser melhor. As diferenças. Em uma mesma comunidade, as pessoas possuem origens, idiomas, culturas e hábitos diferentes. Essas diferenças transformam as pessoas e a comunidade. Conviver com pessoas diferentes, além de nos ensinar novas culturas, nos ensina a respeitar e a valorizar todas as manifestações culturais. Então, em uma mesma comunidade, nós vamos ter pessoas diferentes, às vezes até dentro de uma mesma casa, né? Onde tem os pais, os filhos, os avós, enfim, são todos parte da mesma família, mas cada um pode ter muitas vezes uma opinião diferente, um hábito diferente, uma cultura, uma origem diferente, e eles aprendem a conviver com essas diferenças. E além de conviver com essas diferenças, eu posso aprender. Se a gente imaginar na sala de aula, por exemplo,
quantas culturas, quantas origens, né? Quantos hábitos diferentes nós temos dentro da nossa sala de aula. Um amigo que é de São Bento, mas nós temos um amigo que veio lá do Nordeste, né? Ele vai ter uma cultura diferente, uma maneira de falar diferente. Eu posso aprender mais sobre a cultura e também ensinar sobre a minha cultura, né? E aí os dois aprendem mais coisas juntos, certo? Então, conviver com as diferenças não é ruim. Ele nos ensina, né? Além de valorizar e respeitar, nos ensina novos conhecimentos. A gente aprende ainda mais. Manifestações culturais. Então, o que é manifestação cultural? Manifestação cultural é a maneira como as pessoas expressam sua cultura, podendo ser em danças, em celebrações religiosas, festas, roupas e etc. Ali no etc, então pode ser o jeito da pessoa falar, né? O seu sotaque, o jeito que fala, às vezes uma gíria, né? Uma palavra que fala diferente, que tem significados diferentes. Então, manifestação cultural tem a ver com a cultura, né? E aí eu posso me manifestar culturalmente em uma dança, em uma celebração, com uma festa, com um tipo de roupa, né? Pode ser uma roupa típica de alguma forma de cultura, entre outras coisas. E também, né, se eu tenho uma manifestação cultural e o meu colega tem outra diferente, eu primeiro preciso respeitar e também posso aprender. Aqui, então, a prof colocou 4 fotos, 4 imagens de 4 manifestações diferentes, uma de cada região do nosso país, para a gente ver a diferença, né, entre elas. Então, aqui nós temos a primeira, uma imagem da região sul, né? A gente já reconhece, né? As pessoas vestidas com trajes típicos, né? Dançando, né? Uma apresentação, a gente já consegue identificar porque é uma manifestação cultural comum para nós. Aqui, então, nós temos uma imagem da região sudeste, uma festa junina, que são festas típicas, nós também temos, né? Mas lá é mais forte, né? São festas gigantescas na região sudeste da festa junina, festa julina. Aqui, então, nós temos alguns indígenas, né? Podem estar dançando, fazendo algum outro tipo de manifestação cultural também, que é, então, uma manifestação cultural presente, né, mais presente na região norte. E aqui na última, então, nós temos uma imagem, né, no carnaval com frevo, que é, então, comum na região nordeste. Então, essas imagens, elas trazem para nós formas de manifestações culturais de regiões diferentes. Na região sul, a gente só tem esse tipo de manifestação cultural? Não, né? Nem na Sudeste, nem na Norte, nem no Nordeste. Tem muitas outras. Nós podemos encontrar festa junina no Norte? Claro que sim. No Nordeste e no Sul também. Entre outras, né, dessas manifestações culturais, nós podemos encontrar em outras regiões. Mas elas são típicas dessas regiões aqui. E aí, né, com a movimentação de pessoas, imigrações, elas acabam levando a sua cultura para outros lugares também. Pessoal, então hoje a nossa aula foi sobre viver em grupo, né? Os grupos sociais, as comunidades que a gente pertence. O mais importante disso tudo é a gente aprender a respeitar. Respeitar a minha manifestação cultural, os meus grupos sociais e também os de outras pessoas. Porque não existe o certo e o errado, o que existe é o respeito. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem voltar aos nossos slides, assistir a nossa aula novamente, pesquisar se ainda ficou alguma dúvida e depois realizar a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais e se cuidem!